Olá, bem-vindo, bem-vinda ao seu canal Palavra de Deus Hoje. Lemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22, em que Jesus interpela seus discípulos quanto à sua real identidade. É na oração ou meditação que encontramos o nível acima, o sobrenatural. Encontramos nossa realização como seres humanos. Somos como que alimentados interiormente. É nesse ambiente que nos deparamos com nossa identidade real e com o Senhor também, aquele que é totalmente outro. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que pisas é santo, diz esse Senhor para seu servo Moisés. Diz a mesma mensagem hoje para você, para mim, para todos nós, que ousamos trilhar o caminho de sua amizade e presença pela via da oração. Dê o significado que você quiser para o termo sandálias. Porém, o que hoje mais traduz para mim essa palavra na oração é a disposição do tempo. Farei a experiência do extraordinário de Deus no meu ordinário, quando eu realmente aprender a viver intensamente no meu presente a vontade do Senhor. Ontem e futuro estão fora do meu domínio. O ontem serve apenas para duas coisas: aprendizado ou depressão. O futuro serve para preparação, planejamento ou alimentar a ansiedade. Note-se que a humanidade doente sofre muito com a ansiedade e mais ainda com a depressão. Veja o exemplo no Evangelho de hoje, a revelação interior de que São Pedro é agraciado acerca da real identidade de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E depois é tomado de uma certa ansiedade para querer fazer Jesus conhecido, proteger Jesus e fazer com que Jesus não seguisse o seu próprio plano de salvação. Hoje, o Senhor Jesus quer nos transmitir algo sobre a disposição do tempo, que na primeira leitura Eclesiastes fala com propriedade: ao tempo de falar e de calar, de juntar e dispersar, de atirar pedras e depois recolhê-las. Esse elemento, o tempo, e que nos foge do controle, conforme fala a famosa frase de Santa Teresinha do Menino Jesus: o tempo é criatura de Deus. E veja, Deus está na eternidade, acima do tempo, e nós vivemos, precisamos nos adaptar com o tempo. Voltemos ao Evangelho de hoje, para Pedro e os discípulos. Ali foi o tempo do silêncio. Jesus pede silêncio a eles. Se você ler o Evangelho, vai perceber essa recomendação do Senhor. Quem está no presente sempre segue a vontade do Senhor. Escuta-lhe a vontade, é-lhe fiel e recebe suas instruções, suas revelações, sua visita diária, sua graça. Percebe agora que a oração é onde aprendemos de Deus, sabemos quem Ele é de fato e assumimos nossa verdadeira identidade quanto seus colaboradores. Veja, São Pedro, em oração com Jesus, descobre que Jesus é o Filho do Deus vivo. E depois Jesus coloca uma nova identidade para Pedro. Aliás, nova não, revela a sua verdadeira identidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus a São Pedro. E depois, movido pelo espírito humano e doente, ainda quer aconselhar a Deus, São Pedro. Me refiro às palavras a Jesus quando diz: Senhor, longe de ti acontecer a sua paixão e morte em Jerusalém. Pedro está no futuro, no seu futuro inseguro. E como nós também, quantas vezes queremos colocar coisas goela abaixo para Deus, para que Ele cumpra assim a nossa vontade, cumpra assim os nossos desejos, nossos caprichos. Ou pior, no nosso passado,
Tiramos Deus da nossa história sofrida e vemos somente a dor e não vemos a misericórdia divina nos poupando de sofrimentos maiores ainda ou querendo nos ensinar coisas para que não repitamos no futuro. Roguemos a Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio e Esposa do Espírito Santo, que nos ensine sempre a tirar as sandálias de nossos pés, a viver o hoje no nosso presente, realizando nossos afazeres da melhor forma possível e confiando a ela, a Virgem do Silêncio, todas as dificuldades e cruzes que a providência divina permitir chegarem-se até nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sejamos todos agraciados com a bênção de Deus nesse dia. Assim seja. Amém.